Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Bom tê-los aqui com a gente essa noite. Enquanto dá tempo do pessoal chegando, né? Uns minutinhos aí que falta. Um minuto, na verdade, mas vamos esperar um pouquinho todo mundo chegar. Vão comentando aqui pra gente, então, de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo hoje. Quem sabe às vezes são do Brasil, mas estão assistindo fora. Comentem aqui no chat, vamos ver. Com João Pessoa, boa noite, Vitor, boa noite, Ana Paula, Curitiba, legal. São Paulo, boa noite. Mayra, Jéssica, Belo Horizonte, legal. Clara, Espírito Santo, Blumenau, que pertinho de mim. Boa noite, Sara, Lucas, Fortaleza. Quero saber também se vocês já são da área, quem sabe já começaram a estudar ciência de dados, ou se estão migrando, se estão aqui só por curiosidade. Vamos ver. Rio Grande do Sul, ó, temos dois do Rio Grande do Sul também aqui perto. São Paulo. Para conhecer. Legal, Maurinho? Então seja bem-vindo. Vamos ver se você gosta da profissão hoje, né? Tem bastante dica aqui com o André. Jéssica, Bahia, legal. Boa. Começando na área, Vitor. Legal, tem bastante dica boa hoje também. Boa noite, Rafaela. Não sou da área, mas estou aberta a possibilidades. Isso que é bom, Jéssica. Aí sim. Quem sabe sair daqui com a ideia de começar a ciência de dados. Olha, sou da área de veterinária, Lucas. Mudando da água para o vinho, realmente. Caramba. Mas é o que mais tem hoje, né? Na área de UX Design, já ciência de dados como próximo passo. Legal, Mayra. Mara, desculpa. Estou querendo mudar da minha área atual para ciência de dados, Rodrigo. Que legal. Bom saber. Tem bastante gente já pensando em começar. E hoje, o que eu percebo bastante nos webinários é que tem muita gente de áreas bem diferentes mesmo entrando para as áreas tecnológicas, né? Engenheiro mecânico, olha só o Ivan, cursando ciência da computação. Boa. Estou muito interessada em entender sobre ciência de dados. A Bruna, que é de jornalismo, legal. Natal, Rio Grande do Norte. Pedrina, fiz ciência da computação, agora estou fazendo estatística. Olha só que legal. Boa noite, Larissa. Estou em formação em biblioteca. Olha que legal, bem diferente também. Me interesso pela parte tecnológica da área. Legal. Bom saber. Muita gente querendo migrar. Não sei se vocês já conheciam o Mentorama também, se quiserem já me contar, se vocês já conheciam também, se já participaram de algum webinar, se já participaram, inclusive, do webinar com o André, né, que teve há um tempinho atrás aqui com a gente. Quem que já conhece? A Rafaela do audiovisual, olha só. Ah, que legal. Quem sabe você gosta sim, Rafa, vamos ver. Havia participado do webinar, Victor. Então, seja bem-vindo ao primeiro. Olha. Temos informação também, já tá mais ou menos aí na área, né? Apareceu no feed do Instagram. Que bom, Larissa. Seja bem-vinda também pro primeiro. Coisa boa. Isso aí. Então tá, acho que já deu uns minutinhos. Podem continuar mandando aqui no chat que a gente vai vendo. Vamos começar então. Quero conhecer pela área da mineração. Olha só. Que legal, João. Conheci pelo Instagram, apareceu no feed. Bom saber que o Instagram está trazendo vocês aqui pra gente, então. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que já deu tempo da maioria do pessoal chegar, então. Vamos para o que interessa, né? Podem continuar usando o chat sem problemas, né? Mandem suas perguntas. Se a gente não responder no momento da pergunta, com certeza a gente responde no final, na parte de Q&A. Então, vamos lá. Primeiramente, verificando se está tudo ok, se vocês estão vendo e ouvindo bem, né? Se está tudo ok com a apresentação. Lembrando que vai ter o Q&A no final. Então, caso vocês façam a pergunta e não seja respondida na hora, a gente no final vai falar com vocês, não se preocupem. E já peguem as anotações, que hoje vai sair bastante dica legal aqui com o André, principalmente quem está pensando aí em já migrar. Quem sabe já migra esse ano mesmo, né? Para a área. Legal. Olha só, a Carolina faz o UX Design aqui na Mentorama. Bom. Quem sabe já vai fazer mais um também. Legal, galera. Muito bom. Então, para quem não conhece, né, muita gente aí está a primeira vez aqui com a gente, vou falar um pouquinho da Mentorama para vocês, então. Nós somos uma escola que possui formato de treinamento exclusivo, temos mentores especializados que dão suporte durante todo o curso, revisam suas tarefas, temos garantia de qualidade nas profissões mais desejadas, né? Com mais de 3 mil alunos no Brasil e mais de 40 programas de ensino, né? E olha só, para todos os participantes do webinar, a Mentorama tem uma surpresa.
que será apresentada aqui no final. Então fica com a gente para você saber essa surpresa, hein? Um pouquinho os nossos parceiros, então, são parceiros de várias áreas, inclusive de ciência de dados, com certeza, que estão sempre à procura de novos talentos também. Então, muito boa noite, meu nome é Alena, eu seria a host aqui com vocês essa noite, e junto com o nosso querido André. Boa noite, André, obrigado pela presença, muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Lena, boa noite, pessoal, queria agradecer aí mais essa vez que o Meteorama me convida, e sempre é um prazer, espero poder contribuir com vocês hoje, gente. Com certeza vai. Ah, legal. Então, eu já passo a palavra aí para ti, vamos começar. Opa, bora. Show, eu tô compartilhando aqui, eu acho que eu preciso ir de novo, né? No mesmo botão ali de novo, ele já volta automático, uhum. Já volta? Show de bola. Se vocês já estão vendo aqui, né? Beleza. Beleza, gente. Então, muito boa noite, né? Espero poder contribuir com vocês aí para apresentar e conhecer, né, esse mundo de o que é ciência de dados, né? Quem sou eu? Eu sou o André, sou bacharel em sistemas de informação pela USP-Leste desde 2016. Não, acho que é um pouquinho antes, na verdade, né? Mas eu trabalho como cientista de dados desde 2016, passei tanto por startups quanto multinacionais, e aí eu estou trabalhando aqui no Quinto Andar desde abril de 2019, né? Então tem quase 2 anos, na verdade mais de 2 anos que eu estou aqui. Eu trabalhei em diversas frentes, né, tanto da plataforma de machine learning quanto precificação de imóveis, e desde março de 2020 eu atuo aí no processo de construir produtos de IA, né, pautados e melhorados ali, né, na construção de experiência do cliente. Tá? Boa. E aí, o que é ciência de dados? Né? O que é esse mundo e o que ele tem de tão interessante, né, para a gente poder compartilhar, né? Então cientista de dados, ele é uma profissão, né, que surge ali no meados de 2012 e ganhou muito hype, né, por conta desse post da Harvard Business Review, né, que é então a profissão mais sexy aí do século XXI, né? E aí, né, o que é isso, né? O que é essa profissão mais sexy, né, do século XXI? Né? Então tem um grande hype que surgiu em cima disso, né? Então foi realmente uma revolução ou foi um hype? Ou é um hype, na verdade, né? Cara, por volta ali de 2012 tem um boom, né, do termo que é conhecido como Big Data, né, e revolução de dados, e aí acho muito das business words que a gente ouve até hoje, né, que é, sei lá, data driven, data organization, data first, big data mesmo, né? Então, vamos focar em big data, que acho que é um bom ponto de partida, né? Então, big data, ela é conhecida e expandida pela Google. O termo big data ele é um pouco mais antigo, né? E aí, basicamente, eu gosto de usar a definição que, sei lá, eu tirei um pouco da minha cabeça isso daqui, né? Então não é a definição original. Quando você pega a definição original, tem aquela definição dos 3 Vs, né? Que é velocidade, veracidade e volume, né? Que então o seu dado ele tem que ser real, né? Ele não pode ser só um bando de lixo. Ele é rápido, você tem um alto grau de processamento, né? Mas ele é muito volumoso, né? E o dado em si ele é muito volumoso. Então, como que a gente traduz esses 3 Vs, dado que hoje em dia tem gente que fala de 4 Vs, 5 Vs, né, e tal. Basicamente eu tenho uma quantidade enorme de dados, né, e aí eu preciso coletar e salvar, né, mas a ponto de quando eu salvo esse dado, eu não consigo processar na minha própria máquina, tá? E aí, então, se eu não consigo processar na minha própria máquina, eu preciso de alguma outra maneira de conseguir fazer esse pré-processamento ou pós-processamento em cima desse dado. Big Data, a revolução de Big Data traz a gente conseguindo armazenar esse dado e processar. Só que você conseguir analisar, você conseguir salvar e você conseguir processar, não quer dizer que você consiga analisar. E analisar, né, que é então esse boom aí, né, que rolou desse período, passou a ver nessa necessidade da gente conseguir analisar esses dados, né? Eu preciso agora que rolou esse boom, eu consigo analisar os dados propriamente dito. E aí, então, como que eu gero análises, eu gero insights desses dados e tudo mais, né?
E para isso precisou, né, surgiu o profissional que ele tem uma orientação a negócio, e ajudar o processo de negócio a tomada de decisão, né? E a esse profissional a gente dá o nome de Business Intelligence, né? Ele é o profissional de Business Intelligence. Então, o que o cara de Business Intelligence faz? Ele consegue analisar os dados, ele consegue tirar algum insight desse dado para ir, eventualmente, ajudar no processo de tomada de decisão. Tá? Mas uma vez que a gente tem esse profissional, tem essa cultura, tem esse dado bem estabelecido, a gente precisa de um outro profissional, né? E aí esse outro profissional, eu levanto hipóteses, na verdade, em cima dos dados para entender o que aconteceu ou o que vai acontecer, né? Então, nesse processo de entender o que aconteceu e o que vai acontecer, surge-se a demanda, né, por um profissional que levante hipóteses para fazer previsões, para a gente gerar respostas em cima disso, gerar nossas respostas e tudo mais, né? E aí, então, quem que formula e consegue testar hipóteses? Cara, é um cientista, né? E aí, o que é um cientista que formula hipóteses e gera previsões com base nas nossas hipóteses? É o cientista de dados, né? Então, basicamente, ele atua como um cientista em cima dos dados que a gente tem, né? E aí surge esse novo profissional. Só que aí você pode chegar e perguntar, pô, mas sei lá, um estatístico consegue fazer isso também, né? E tal, e de fato você tem razão, né? Então, por que surge uma demanda por esse outro tipo de profissional? É porque eu preciso fazer análise estatística, mas eu também preciso fazer um pós-processamento dessa grande volumetria de dados, ou eventualmente fazer um pós-processamento dessa massa de dados que vem para mim, né? Eu preciso fazer um pós-processamento mais inteligente, né? E aí, por isso, na verdade, o cientista de dados ele se forma com uma intersecção entre essas duas coisas, e eu novamente reforço como é bem antigo, né? Tem 9 anos já dessa definição, né? Então, o cientista de dados ele é uma pessoa que ele é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software, ele é melhor em engenheiro de software do que qualquer estatístico. Então, ele tenta ser o meio de duas coisas, não tenta fazer nem bem uma ponta e nem bem outra ponta, né? Ele está bem no meio do processo. Então, quando a gente fala ali, né, do cientista de dados moderno, cara, o cientista de dados moderno ele tem um conhecimento de matemática e estatística, né? Então ele tem um conhecimento ali de modelagem estatística, conhecimento de aprendizado de máquina, design de experimentos. Então, como que eu faço um design de uma experimentação correta, né? Inferência bayesiana, acho que seria mais para os mais avançados, mas aprendizado supervisionado que está relacionado com o aprendizado de máquina, aprendizado não supervisionado que também está relacionado com o aprendizado de máquina, né? Então, todo um conhecimento de modelagem que a gente tem. Além disso, o conhecimento de programação, né? Então, fundamento de ciência da computação, linguagem scriptada, né? Eventualmente R, que é uma linguagem mais orientada a script, bancos relacionais e não relacionais, álgebra relacional, né? E assim por diante. Só que, além disso, ele não pode ser só um profissional puramente técnico, né? Ele precisa ser um profissional com conhecimento de habilidade, né? De skills, né, na real. Então, preciso ter algum conhecimento de domínio, né? Então, ele precisa estar ciente, né, de problemas ali de negócio, né? E aí, esse problema de negócio que ele tem, ele precisa estar ciente com isso, né? Então, por exemplo, sou um cientista de dados que trabalho com atendimento ao consumidor, né? E trabalhar com atendimento ao consumidor me diz respeito que eu consiga enfim, ter alguma noção de como funciona o atendimento ao cliente, seja com os dados que eu estou trabalhando, né, etc e tal. E, eventualmente, visualização e comunicação, porque eu estou tentando comunicar os meus resultados para pessoas que não são de negócio, né? E aí, se eu estou comunicando meus resultados com pessoas que não são de negócio, né, como que eu trabalho em cima disso enfim, né? E aí como que eu faço esse tipo de trabalho, né? Então, ele é meio que a junção, né? O cientista de dados moderno, ele essa junção dessas duas coisas. Eu só reforço também, né? Porque nossa, profissão mais sexy aqui, né? Que eu não acho que eu concordo muito com isso, mas o que importa é a gente também pegar o quanto que é isso, né? O quanto que ela se popularizou, né? E é por isso que eu preciso de um profissional novo, né? Porque eu preciso ter essa intercambiabilidade beleza, eu sei computação, mas eu posso não saber tudo de arquitetura e tal, mas preciso ir um pouquinho mais
para um conhecimento estatístico, né? Enfim, né, tá entre essas duas coisas, né? E então, quando a gente fala de ciência de dados, dá para pensar muito nesse diagrama, né? E aí eu vou entrar em detalhe em cada uma dessas partes, né? Então, quando a gente fala ali, né, eu tenho um conhecimento de domínio muito grande, né? E aí isso está meio que relacionado com a intuição que eu tenho para resolver o problema, né? Isso daqui vai me dar uma noção para a intuição que eu tenho do problema, e eu tenho conhecimento de estatística que vai me dar uma maneira de eu validar a qualidade das inferências que eu estou tentando, inferências não, das conclusões que eu quero tirar, né? Então ela vai me dar essa noção de validação. Aqui a gente está falando então do que a gente chama de pesquisa tradicional, né? E aí a pesquisa tradicional é basicamente, então eu tenho estatística, né? E estatística com conhecimento de domínio, né? Então isso daqui é uma coisa. Outra coisa seria, eu tenho conhecimento e habilidades de código, né? Então, hacking skills, e aí com isso eu consigo automatizar bastante coisa, né? E aí eu tenho também conhecimento de domínio, mas isso me leva ao software tradicional, né? Só que se eu tenho conhecimento de estatística e o conhecimento de automação, isso leva ao que a gente chama ali, né, do aprendizado de máquina, porque eu consigo codar maneiras de aprender isso, né? E se eu consigo codar maneiras de aprender isso, eu tenho machine learning. Só que eu tenho uma zona de perigo caso eu não saiba nada sobre o problema que eu estou tentando resolver. Da mesma maneira que tem muito problema com a pesquisa, com o trabalho tradicional de software, quando eu estou tentando gerar alguma inferência, alguma conclusão, enfim, né, algum outro processo nesse porém aqui, né? E aí eu precisaria de estatística multivariada, né? Então seria mais o outro caso, né? Então meio que essa combinação dessas três coisas é o que gera o profissional de ciência de dados. E aí quando eu vejo isso, acho que o que é mais interessante a gente sempre pensar é que esse profissional, na verdade, ele não tá ele não manja, sei lá, desse hacking skills, ele não manja tanto um engenheiro de software, ele manja menos, né? Então ele não tá tentando saber tanto aqui, né? Então eventualmente ele vai subir menos da expertise, né? Mas vai estar melhor nessa zona cinzenta, né? Então isso, é sempre bom também falar, né? Que outras habilidades que são importantes, né? Tanto comunicação e a questão de soft skills, né? Porque eu estou comunicando com o produto, etc. Então, beleza, mas aí tem demanda para isso, né? Como é que é a demanda desse profissional, uma vez que ele é a junção desses dois termos? Cara, tem, né? Então, quando a gente fala ali sei lá, o sistema de recomendação da Netflix, que você tem lá os 98% de estou te apresentando 98% dos casos, realmente tem um modelo de aprendizado que está tentando aprender, né, o que é esse match, o que é esse score. Para quem fez compra, sei lá, faz compra em e-commerce, né, aqui tem um exemplo da Amazon, né, quando você compra, as pessoas falam, pessoas parecidas com você compraram isso daqui, né, pessoas parecidas com a Colar compraram outras coisas, né, então tem sempre essa relação, né, boa ou sei lá, ou ruim, né, na real, né? E aí ele tenta te apresentar aquilo ali que pessoas parecidas com você compraram. E aí quando a gente fala, por exemplo, do Quinto Andar, né, que é onde eu trabalho, o Quinto Andar é uma imobiliária digital, né, que facilita o processo de compra e venda das pessoas, né? E aí nesse tipo de trabalho a gente fornece uma precificação automática do imóvel, né? Então você bota ali as coisas que você quer e aí nesses processos de comprar o que você quer, você, enfim, né, tem o preço do imóvel a posteriori ali, né, com o resultado final do quanto vale seu imóvel. Então, a gente consegue, de fato, ter essas três coisas, né? Então, assim, tem valor pra caramba, né? Eu trabalhando agora também com o problema do cliente, né, aprendizado ali do cliente, cara, mesma coisa, né? Então, eu tô tentando encontrar o melhor departamento para ele e tal. Então, tem valor em diferentes domínios, né, do que a gente pode atuar, né? E aí um pouco de eu falar, né, assim, né, do valor ao negócio, né, eu queria aí passar a palavra para aí depois a gente volta. Mas é rapidinho, não se preocupe. Boa. O André já volta a falar com vocês. Bom, principalmente para quem está aqui e não conhece o Mentorama, vou passar umas curiosidades, falar um pouquinho então dos nossos cursos também para vocês. Olha só. Você sabia que o salário, inclusive, tem gente perguntando do salário aqui no chat. O salário de um cientista de dados no Brasil é de 7.476 por mês, segundo o Cluster, né? Então, claro, obviamente o André pode falar melhor que eu, mas varia muito também, acho que provavelmente da empresa que você está, do seu nível na empresa, né?
Mas aqui é uma média que o site faz. E atualmente o cientista de dados é um dos profissionais mais requisitados e bem remunerados no mercado de trabalho, segundo o salário.com. Assim como o André estava falando, né, que é uma profissão aí que é bem procurada, não é alguém formado só em matemática que vai precisar, tem que ter um cientista de dados, né? E com a Mentorama, você pode ingressar nessa carreira tranquilamente com a nossa profissão de cientista de dados. Então, olha só, a Mentorama, ela ajuda você, inclusive no curso, a achar um emprego logo após. Então, não é só aquele curso que você vai fazer e ter que sair correndo atrás depois. Então, ela te dá as diretrizes de suportes com currículo, portfólio. No seu projeto final tem empresa real, então você já vai ter a prática com empresas reais, workshops e também consultoria individual. Tudo isso você tem já direto junto com o curso. Alguns dos mentores do curso, então, para vocês saberem que o curso é totalmente preparado. Temos o Dimas Soares Lima, que é cientista de dados na Globo.com, a Catarina Zidi, que é graduada que é graduada com laudo pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e mestrado na UFRJ, o Rubens Bolgeroni, que trabalha com dados em geral há mais de 6 anos, então, todos com bastante experiência, e alguns até vocês devem conhecer, a Jéssica Ribeiro, mestre em matemática e coordenadora de inteligência artificial do PicPay, o Fábio de Sales Caçula, que é mestre em matemática pura também e praticante de ciência de dados desde 2016. E Felipe Fissola Caso, que é engenheiro eletricista por formação e líder em Business Analytics na Loft. Desculpa. Então, são pessoas extremamente preparadas para dar aqui o feedback para vocês durante o curso. E como funciona, então, aqui na Mentorama? Você assiste as aulas online, onde quiser, de qualquer dispositivo, faz as atividades e esses mentores totalmente preparados estão aqui para te dar o feedback. Conversa com esse mentor, assim que você precisar, e defende seu projeto de conclusão, que envolve uma empresa real. Um mentor individual, como eu comentei, então, é um mentor que vai estar aqui não só para te dar as aulas, mas para te passar o feedback, corrigir alguma tarefa que você queira mandar. Aqui no curso também você vai ter práticas com tarefa, e o mentor vai estar ali para te dar o feedback e te ajudar durante todo esse curso, né? Então, como que se aprende na Mentorama? A nossa plataforma é de origem inglesa, então ela é de fácil acesso, é bem tranquila, intuitiva, é bem tranquila de mexer. E tem o serviço de atendimento, não só o mentor que está ali com você, mas o serviço de atendimento total da Mentorama, junto com o aluno desde o começo do curso até o final. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que você precise de ajuda, o serviço de atendimento da Mentorama está ali disponível para você, né? E a comunicação com o suporte é bem tranquila. Você pode mandar ali em horário comercial, que eles vão sempre te responder, né? E muito importante também que a gente tenha a comunidade, que você já começa a fazer seu networking direto com o curso. Então, você vai ter contato não só com os mentores, mas também com outros alunos que estão ali defendendo projetos, tendo a oportunidade de discutir esses projetos que vocês estão fazendo. E aí você já vai começando a sua comunidade, seu networking para sua carreira também, que é muito importante. Se você ficou curioso, tem mais alguma dúvida sobre o curso, quer saber mais alguma coisa que eu ainda não comentei, eu vou deixar um botão aqui para vocês. E vocês vão entrar aí bem rapidinho, só deixar suas informações que os nossos consultores, eles vão entrar em contato com vocês e responder quaisquer perguntas que vocês tenham sobre o curso. Então, vale super a pena, é um curso bem completo. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais desse curso. Enquanto isso, a gente volta para o André, que tá sensacional as dicas dele. Boa, valeu. Boa, deixa eu voltar aqui. Peraí. Foi? Foi. Beleza. Boa, valeu. Então, voltando aqui, né, gente? Então, vemos que tem vários e diferentes tipos de negócio, né? Tipos de lugares ali que a gente pode atuar. Né, e aí é possível trazer valor ao negócio? Sim, é possível trazer valor ao negócio, né? Mas, porém, todavia, basicamente é possível trazer valor em qualquer empresa que tem uma cultura de dados sólida, bem definida. Né? Em computação, a gente tem um termo que a gente fala que é garbage in, garbage out. Né? Então, não adianta nada. Ou seja, lixo entra, lixo sai, né? Então, não adianta nada você ter um cientista de dados se você não tem dados, né? Ou se seus dados são ruins, ou se você... Enfim, né? Tem tudo muito pouco, né? Então, eu já trabalhei em fintech, já trabalhei em e-commerce, consultoria, prestando serviço para banco, empresa farmacêutica, e agora eu trabalho no ramo imobiliário, né? Então, eu já trabalhei em diferentes ramos, diferentes domínios de negócio, né? E todos eles eu encontrei problemas que poderiam ser resolvidos usando dados.
Só que eu gosto de ressaltar que ele é o último profissional necessário quando a gente está falando de montar uma cultura de dados, tá? Então, o que é montar uma cultura de dados, né? O que precisa para isso, né? Eu considero uma evolução, na verdade, que aconteceu, e acho que isso varia muito de empresa para empresa. Eu posso falar da realidade do que eu vejo e do que eu vi no quinto andar, tá bom? Então, o que eu vejo e o que eu vi no quinto andar é que a gente tem evolução, né, desses três tipos de cientistas de profissionais de dados, né? Então, o analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de dados, né? E aí, como que funciona no quinto andar, né? Então, no quinto andar a gente tem os analistas de dados, que eles também programam, né? Mas eles têm uma cabeça muito mais orientada para o negócio. E eles tentam ajudar o processo de tomada de decisão no longo prazo, né? Então, é o que a gente chama ali de decision science. Tem uma visão mais macro. Eles mexem basicamente com SQL, né? O dia a dia deles é mais SQL, né? Ou SQL, né? E com linguagem de programação, mas um dado menor, né? Além deles, tem também um outro tipo de profissional que são mais análises diárias, né? Pensando no dia a dia, pensando em análises muito mais simples, que estão mais pautadas no Excel. E aí esse profissional a gente chama de analista de negócio, né? Ou business analyst. E aí eles estão mais diariamente no Excel, eles não necessariamente programam e não manjam muito de banco e tal, né? Os cientistas de dados, pelo menos no quinto andar, têm um conhecimento de SQL, esse conhecimento ele é mais minimal, sendo bem honesto, né? E ele está mais ligado ao processo de construção de produtos de dados, né? A gente constrói produtos de dados com foco em inteligência artificial, tá? E aí, esses produtos de dados com construção inteligente, com foco em inteligência artificial, então, por isso, a gente precisa de um bom conhecimento de engenharia de software também, né? Então, não é só modelar, é saber colocar isso, cara, no ar, né? E sabendo que pessoas vão entrar em contato com a gente e tudo mais. E aí, entrando ali um pouco dos exemplos, né, do que eu já fiz, né, na real. Então, tem o Smart Pricing, né? E o Smart Pricing, ele nada mais é do que uma ferramenta para encontrar o aluguel de acordo com o preço ali, né, do que o proprietário ou o inquilino falam, né? A gente tem uma base muito grande ali de imóveis e a ideia é utilizar um modelo de inteligência artificial que determina esse intervalo, né? E com base nesse intervalo a gente consegue setar regras e aí regras esse preço pode decaindo, né? E aí esse decaimento a gente pode, enfim, né, encontrar o preço ideal, né? Porque a gente não quer um preço muito caro, porque a experiência do inquilino é prejudicada, e a gente também não quer um preço muito baixo, porque o proprietário, né, ele pode se aborrecer, né? Então, como que a gente encontra parte de um preço alto e vai decaindo à medida que o imóvel vai ganhando tração, né? Como que a gente consegue fazer isso? Né? Esse modelo, se não me engano, foi uma das coisas que eu fiz. Eu não sei se está ainda no ar, se está no ar é uma variação dele, mas a gente chegou até a publicar um pouco na mídia aí, né? Como que ele funciona, como que ele atua e tudo mais, né? E aí como que, enfim, né? A gente conseguiu ter algum sucesso em cima disso. Antes de eu apresentar para ferramentas, na verdade eu queria conversar, porque assim, eu tenho um outro caso que eu gosto de trazer, mas eu acho que não está nesse slide. Eu só queria, acho que o tempo para, enfim, né, ter essa explicação, eu consigo buscar esse outro ponto. Você acha que... Não tem problema. Enquanto isso, eu vou lendo algumas perguntinhas aqui para você, então. Boa, pode ser? show de bola. Pode ser sim. E tem algumas aqui. Vamos ver. Tinha uma que até estava um pouquinho mais aqui para cima. Deixa eu ver. Onde está? Tá. Sobre o Big Data, inclusive, aqui. O Rafael pergunta se o Big Data, então, seria um conceito e não uma ferramenta? Com certeza. Big Data não é um conceito. É dizer, é um conceito, né? Então, quando a gente fala de Big Data é um conceito de dados. Não é uma ferramenta, né? Se a resposta mais direta, assim. Sim. Isso. Ok. Acredito que algumas eu vou deixar até para o final para a gente poder discutir um pouquinho melhor, né? Beleza. Mas aqui dá para ver. A Marta pergunta também. Qual seria melhor no mercado R? Python ou SQL? Tá. Bom, SQL, na verdade, é meio que é mais um pré-requisito do que uma linguagem versus Python ou R, tá? Então, se você aprender, independente de você saber Python ou R, você tem que saber SQL, né? Esse é o primeiro ponto, né? Além disso, porém, todavia, né,
Aí entra num sentido ali, né, de saber Python R. Eu acho que depende da empresa. No quinto andar, né, a gente não usa R por motivo de escolha meio que nosso, a gente exige Python, então eu acho que eu gosto mais de Python, mas eu sempre tenho medo de estar sendo enviesado pelo meu contexto. É E o isso. Python é mais novo também, né? Na verdade. É mais novo que eu digo de popular. O Python tá mais popular agora, né, também. Cara, na ou verdade, não? não, então, na verdade, não, porque, assim, as linguagens de instalação antigas, Python ganhou um boom, na real, mas ultimamente, realmente eles têm razão, Sim. porque existe um ramo de aprendizado de máquina que é conhecido como aprendizado profundo, né, que é um tipo de técnica específico, né, e aí ele funciona muito melhor para Python do que para R, e aí por isso ele ganhou esse processo. E aí as pessoas começaram, tá. Tipo, eu vi muito mais R hoje em dia, mais ligado a estatísticos clássicos ou na academia, né? E aí o Python com a galera que quer colocar, enfim, né, um serviço no ar, esse tipo de coisa. Eu peguei aqui o que eu queria mostrar para vocês. Beleza. Consegui. Eu vou copiar para os outros slides, que aí já fica para frente também. Depois eu mudo a identidade visual. Mas aí o que a gente tinha, na verdade? Acho que é legal trazer um pouco aí do meu dia a dia, né? Então, como eu comentei com vocês, né, eu trabalho no quinto andar, né, e aí dentro do quinto andar a gente tem uma área de atendimento ao consumidor, né, e nessa área de atendimento ao consumidor a gente quer justamente evitar, né, o contato da pessoa, né, os problemas que a pessoa ali ela pode ter de maior ameaça ali no processo, né? Então, o que a gente fez? A gente é um time... então, real, né? E aí a gente é um time de 7 pessoas, né? E aí esse time de 7 pessoas, entre cientistas de dados, designers, engenheiros de software, né, e tudo mais, a gente tinha um problema que era um problema de roteamento, né? Roteamento de ticket. E aí, com base na mensagem, a gente queria saber qual que era o roteamento, né, a melhor mensagem que atacava aquele problema, na verdade, né? E aí a gente tinha um time de 14 humanos dedicados, mas isso gerava um problema, né? E aí esse problema era o número de transferências, porque tem uma relação inversa, né, entre o número de transferências que a gente tem e o número o departamento, né, o departamento direcionado, né, para aquilo, né? E aí, basicamente, enfim, né, isso daqui é mais um caso técnico, né? Então tinha um texto, e aí esse texto mandado pelo nosso cliente, a gente tinha um agente especializado, e aí esse agente especializado, ele fazia o departamento específico para um especialista, né? E a gente basicamente utilizou um modelo de inteligência artificial para fazer esse trabalho da pessoa de fazer o roteamento, né? E aí, nesse trabalho para fazer o roteamento, a gente conseguiu ter uma assertividade bem maior, né? Sendo bem mais eficiente em cima dos resultados que a gente teve, né? E aí, aqui são alguns dados, enfim, né? A gente teve o mesmo desempenho que o humano, né? Então, tendo uma ordem de grandeza ali, né? Na casa de 3 vezes mais, né? A gente conseguiu ter o mesmo resultado, independente disso, né? Por favor. Não apresentou a tela ainda, né? Só para ficar tranquilo. Eu estou apresentando. Você tá, eu acho que você estava arrumando ainda. Não, por isso que eu até respondi ali que a gente não tá vendo na tela, não, tá na minha. Ai, meu Deus, mil desculpas. Achei que você estava arrumando ainda, não, sem problema, é só colocar ali de novo que já vai. Obrigado, Helena. Falou pelo aviso. Show, então, agora tá de boa, beleza. Eu vou. Tá, obrigado mesmo. Deixa eu voltar, então. Então, a gente tem aqui, né, o quinto andar. No quinto andar, a gente trabalha com suporte ao consumidor, né, no time que eu trabalho. E a gente trabalha basicamente num time de 7 pessoas, né? E nesse time de 7 pessoas, a gente tem quer melhorar a vida tanto dos agentes nossos internos quanto dos clientes, né? Dos clientes que a gente está atuando, né? Então, qual é o problema e a solução que a gente tinha? A gente tinha um time de departamento humano, né? Esse time de departamento humano, a pessoa basicamente ficava 8 horas por dia vendo uma mensagem e direcionando para qual departamento ela tinha que atuar, né? Que ela tinha que agir. Né? Isso era ruim, né? Porque gerava uma série de falsos positivos, e esses falsos, ou seja, ela errava os departamentos, né? Erro humano, né? Podia acontecer, né? E aí existe uma correlação inversa, né? Entre a qualidade do atendimento e o número de transferências que ele acaba tendo, né? Então era mais ou menos isso, né? Não vou entrar muito em detalhes técnicos disso daqui, mas eu tinha uma mensagem, essa mensagem é para um humano, e aí esse humano fazia o roteamento, né?
desse ticket, né? E aí o que a gente fez? A gente colocou um modelo de IA, né? Esse modelo de IA, ele passou a assumir a função desse time humano, né? E aí a função desse time humano, a gente meio que tinha uma eficiência tão igual, na verdade, ao que os humanos tinham, né? Então, entrando aqui nesse processo, a gente tinha ali, né, na ordem de grandeza de sei lá, 3 vezes mais, né? E apesar de ser indo 3 vezes mais, né, o número de tickets acabava sendo igual, né? A transferência por ticket acabava sendo igual, né? Isso daqui foi para o ar, teve um desempenho muito bom, acho que a gente melhorou em mais de 100% a redução do número de transferências, e até o que é importante falar, né, da responsabilidade ética quando a gente é cientista de dados, né? Que ninguém foi demitido, né? Então, basicamente, a gente tinha um time de humanos que tinham essa função de reter essa demanda ou fazer esse direcionamento. Eles foram alocados para times especialistas, né? Então, eles começaram a resolver de fato problemas e não passavam 8 horas por dia só analisando e falando, esse ticket vai para o departamento tal, para o departamento B e assim por diante, né? Porque isso é ruim, na verdade. E, boa. Então, isso daqui foi uma das coisas que a gente fez. Já teve um ganho muito grande ali para o negócio, né? E aí tem até como isso daqui funciona no ar, né? Então, eu só dei esse contexto para falar da solução, né? Então, você entra em contato com o nosso suporte do Quinto Andar, né? Então, você entra ali, bom dia, sou assistente virtual do Quinto Andar, você consegue me falar em uma única mensagem qual que é o problema. A gente tem a pessoa tem uma interação, nessa interação a gente tem uma resposta, e aí eu tenho a interação entre as pessoas, aí eu mando, coleta as informações da pessoa, e aí eu mando para frente, né? Ou até mesmo dentro do nosso próprio app, né? A pessoa, ela entra em contato com a gente, eu faço o direcionamento. Antes de eu fazer esse direcionamento, eu pergunto para a pessoa, eu faço o match, né, entre uma FAQ, né, mas a gente mandar para a pessoa buscar na FAQ, a gente mostra para ela a FAQ e o resultado da FAQ, né, e nesse resultado da FAQ a gente mostra, você... enfim, isso responde o seu problema, né, e aí sim ou não, né, e aí eventualmente, né, outras coisas em cima disso. E aí, então, isso foi uma coisa que eu trabalhei, né, nesse último ano. E aí, sim, agora eu queria passar a palavra para a Helena, né, antes de seguir para essa última parte. Beleza, também, nem eu falei para vocês, o André já volta bem rapidinho. Eu vi que tinha algumas curiosidades sobre o curso ali também, então vou falar um pouquinho mais dele para vocês. Logo, logo o André volta ali, então. Vamos lá. Então, sobre o programa de profissão cientista de dados que a Mentorama oferece aqui para vocês, olha só. Então, temos os módulos de Data Science, né? Tanto do 0 ao Pro, então, se você não tem conhecimento ainda, né? Nessa parte, não tem problema. Você tem aí 16 módulos para aprender do zero, né? Então, desde o mundo dos dados, né? Até o Machine Learning na prática, modelos de classificação, enfim, do zero mesmo. E aí, mais 11 módulos da parte Pro, né? Importantes tópicos, introdução à visão geral, séries temporais, enfim. Aí já é a parte mais Pro mesmo. Então, é bastante módulo aqui na parte de Data Science. Aí sim, você vai vir para o SQL, que são 16 módulos que você vai aprender sobre o SQL aí também. Então, desde a introdução aos bancos de dados, de linguagem, as cláusulas case, relacionamento inner join, enfim. 16 módulos aí para aprender também do SQL. E, além disso, também tem 7 módulos sobre conhecimento universal de um programador, né? Que são as ferramentas do Git, introdução ao SQL e banco de dados, para quem aprende inglês, que é bem importante para vocês que querem entrar. Acredito que o André até pode falar um pouquinho sobre isso, né, André? Acho que o inglês é bem importante, né? Nossa, né? Se não dizer essencial, na verdade, viu? Então... É bem o básico para você se manter atualizado e entender o que de novo está acontecendo. Então, nossa, gente, é essencial. Acho que não tem como... Não tem como deixar de lado, né? Exato, exatamente. Não tem como deixar de lado. Inclusive, aí na tua apresentação mesmo tinha bastante coisa em inglês aí bem legal, né? Que quem já entende já conseguiu pegar bem mais a explicação, né? Não, exato. E aí... Não, e é isso, né? Eu tenho até que... Tipo, como eu peguei de uma apresentação justamente que eu dei em outro lugar, né? Ela estava em inglês, essa parte estava em inglês, né? Mas é isso, né? Justamente porque a gente... Sei lá, inglês é uma língua universal, né? Então... Sim. Quando a gente comunica em inglês, a gente está tentando comunicar, enfim, né, para o mundo, né? E aí por isso que acaba sendo importante. Ainda mais nas áreas tecnológicas, né? Uhum. Isso aí. Então, você está preparado pós-curso com o currículo e com as habilidades necessárias para já começar no mundo de Data Science mesmo, né? Ciência de dados.
Tem alguns privilégios, então, se você se torna um aluno mentorando. Você tem 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, os laboratórios, que são os lugares onde você pode praticar, não só você, mas também tirar as dúvidas com os mentores e outros alunos, e as consultas ao vivo com os mentores também. E como eu já tinha falado ali em cima, a Mentorama te ajuda a encontrar um emprego, desde a parte do currículo ao portfólio, tem os workshops também. Eu já tinha comentado também com vocês, mas vale ressaltar que é muito importante que o projeto final de vocês é com empresa real. Então já é algo que você pode pôr no portfólio, que é algo que você já pode ter realmente como exemplo aí para entrar na carreira. Mais uma vez, convido vocês a clicarem no botão se tiver alguma dúvida. É bem rapidinho, você vai ser redirecionado rapidinho só para deixar as informações. Não se preocupe, você não está comprando nada clicando ali. Você só vai pedir mais informações sobre o curso, vai falar com os nossos especialistas, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Mas antes de voltar para o André, rapidinho eu vou contar para vocês qual que é a surpresa que a Mentorama tem aí para todo mundo que está participando do webinar com a gente. Sobre o valor, né? Quanto que é esse curso, então? Como faço para ser um cientista de dados? Olha só, para vocês que estão aqui hoje com a gente, acabaram de ganhar 60% de desconto nesse curso. É um curso totalmente profissional, para você já entrar na carreira. Vocês acabaram de ganhar 60% de desconto, especial para quem está aqui no webinar com a gente. Então, olha só. Um curso com o valor, com o desconto, ele vai ficar R$ 7.056. Então, não é nem um mês de salário que você vai receber quando se formar e ser um cientista de dados mesmo, né? E, claro, a gente tem todo o parcelamento aí especial, você pode fazer até 24 vezes, então dá para ter jeito para todo mundo, não se preocupe que o parcelamento é bem tranquilo com a gente também. Além disso, tem um programa de crédito estudantil, né? Para quem não conseguiu, quer fazer um parcelamento diferente, pode contar com um parceiro 100% confiável aqui da Mentorama. E olha só, vocês também vão ganhar pagamento adiado por 6 meses, ou seja, vocês vão estudar praticamente o curso todo, ou uma boa parte dele, e vão pagar só depois de 6 meses. Então, além dos 60% de desconto, toda a oportunidade de parcelamento, ainda consegue 6 meses estudando praticamente de graça. Olha só que legal. Então, para vocês que estão aqui com a gente, tem muito presente. Mais um ainda. Se você se inscreve para esse curso, os 10 primeiros ainda ganharão mais um curso da Mentorama. Então, você vai poder estudar ciência de dados, quem sabe mais um Python ou algum complemento que vai te ajudar na carreira, né? Então, é muito presente para todo mundo que está aqui. Então, se eu fosse você, eu não perdi a chance. Clica ali no botão, garante desconto agora. Pede mais informações sobre esse curso. Você vai ganhar mais um, além do desconto, ótimo, e mais uma oportunidade de parcelamento. Lembrando que você vai pagar daqui a 6 meses. Então, aproveita. Vocês querem mudar de profissão? Agora é a hora. Clica ali no botão e pede mais informações do curso. Ele vai ficar disponível por mais algum tempinho. Então, enquanto vocês clicam ali, a gente volta para o André finalizar a apresentação dele, então. Boa. Tá. Agora eu quero garantir que eu volto também. Vamos lá, vamos ver. Não, agora aqui. Acho que agora foi, né? Foi, aham. Boa, valeu. Show. Então, beleza, gente. Então, agora falando ali de ferramentas, e aí, novamente, na ferramentas está bem, acho que enviesado para minha realidade, na verdade, tá? Mas aí, como que ela funciona, o que eu uso, o que eu recomendo usar, né? Então, acima de tudo, Python, né? Então, eu gosto bastante de Python, é o que a gente usa no quinto andar como Python, tá? Além disso, para fazer a visualização de dados, né? Então, eu recomendo o Matplotlib, né? Então, para a gente conseguir visualizar, para formar esses dados, né? Para ler esses dados, eu tenho o Pandas, tá? Para processos de aprendizado de máquina, né? Os clássicos mesmo e tal, aqui eu tenho já o Scikit-learn, né? E aí, tanto para Deep Learning, né? Que eu estava comentando mais cedo com a Lena, a gente tem tanto o PyTorch quanto o TensorFlow, né? Então, acho que essas são algumas ferramentas ali do que tem, né? E aí, como que eu entro nesse mundo, né? Então, eu vou fazer meio que como era, né? E aí como passou a ser também, né? Porque, basicamente, o futuro da área, ela muda muito, cara. Muda muito numa velocidade, acho que abissal, né? Então, basicamente, é criar o gosto por estudar, né? Então, estudar, né? Existem muitos profissionais que só sabem usar as ferramentas, mas poucos entendem, né, os fundamentos, né? Entender os conceitos teóricos e como eles se aplicam com as ferramentas reais é o diferencial, né?
E além disso, né, entender bem o domínio do que você está fazendo e a motivação pelo que você está aplicando é também o diferencial. Né? Então, estudar para você saber realmente o que você está fazendo para não fazer besteira, né? Para não cometer nenhum erro. Né? E aí, por onde começar? Aí eu posso falar primeiro por onde eu comecei, né? Então, recursos online tem aos montes ali, né? Mas eles são bastante distribuídos, e aí o que eu quero dizer com isso aqui? Eles são espalhados e tem várias coisas por aí, né? Eu estudei muito pelo Coursera lá atrás, quando não tinha praticamente nada disso, né? Então, sei lá, tem o Coursera, tem, sei lá, o FastAir eu recomendo mais como um blog do que como, sei lá, o curso. Eles também têm um curso, mas acho que o blog deles é muito bom também. Esse curso da Bloomberg também, que foi criado pelo CTO, é muito bom. Statistical Learning do EDX e o Kaggle para praticar Data Science, né? Uma plataforma de ML lá, que aí você pode aplicar ciência de dados, né? Então, tem essa daqui, tem o Analytics Edge do MIT. Para quem está familiarizado, não está tão familiarizado com estatística, tem esse curso da Universidade de Amsterdã, também acho que é legal. O CS109 de Harvard, ele é bom, mas está desatualizado, dado que ele é de 2015, o que tem disponível. E em janeiro do ano passado, tem esse curso de Deep Learning da NYU, né, dado por um dos Nobels, não é Nobel, né, ele ganhou um dos prêmio Turing da computação, né, que é o equivalente, na época. Então, temos esses 4, né, e além de... E aí, por que eu falei todos esses cursos, assim, acho que, como vocês podem ver, tem esse pool de coisas, acho que aí na internet, e aí acho que, diferente da minha época, uma grande vantagem que tem são escolas como a Mentorama, porque justamente ela faz esse processo de organizar isso para você, né? Então, organizar e cadenciar esse curso, esse processo de aprendizado para ele ser fluido, né? Porque se você está começando e você pega um curso muito avançado sem você ter a base, você se perde, você entra ali numa zona do pânico e você não avança e desiste, né? Então, acho que o legal de bootcamps, como o que a Mentorama propôs, né, e tem e tal, é muito bom para justamente passar essa sensação, né, passar essa evolução de aprendizado de uma maneira organizada, né? Fazer um caminho, né? Exatamente, né? Traçar o caminho para você seguir, né? Dado que você, enfim, né, não sabe nada e aí quer começar a aprender, né? E chegar lá From Zero to Hero, né? Do zero ao herói. Isso. E dá para usar esses outros cursos, provavelmente com tempo menor, para ter um a mais, né? Digamos, um conhecimento a mais. Porque sempre ajuda, ó, claro, né? Mas lembrando que a Mentorama também te dá o certificado. Então, com o nosso curso, você já pode sair aí só aprimorando, pegando um pouquinho a mais e vai. Então, o que eu acho legal é bem isso. São complementares, né? O legal disso daqui é isso. Nossa, eu lá atrás, o que eu fiz, assim, acho que eu devo ter feito uns 5 cursos introdutórios, porque cada um pegava ali um pouco. Então, sempre é bom. Sempre é bom estudar, gente. É isso que eu quero, moral da história. Sempre é bom estudar e se atualizar. Apesar de desafiadora pra caramba a área, eu acho que vale muito a pena, de verdade, né? Então, espero encontrar vocês em breve, né? Queria agradecer aí mais uma vez. Eu só peço para, caso vocês me adicionem no LinkedIn, tem aqui meu LinkedIn, para perguntar coisas e tal. Eu já respondi dúvidas passadas em webinars passados, então eu estou bem... Eu tento ser bem aberto. Dúvidas aqui. Legal, boa. Então, caso não dê tempo, então, na verdade, vocês queiram mandar alguma dúvida específica, estou bem aberto, de verdade. Só me avisa que você veio daqui, né, para eu não pensar que é spam. E tem um blog aqui, é o meu blog pessoal, que eu uso para escrever coisas. Desculpa, eu tirei ali da sua só para colocar as perguntas. Depois você pode colocar de novo para o pessoal dar uma olhada. Tá bom, então beleza. Então bora para as perguntas. Boa, show demais. Isso. E tem algumas aqui que eu deixei exclusivos mais para o final, justamente para não atrapalhar o fluxo ali. Desculpa, gente, eu moro bem aqui no centro, então a barreira é intensa. Vamos ver. Ok, tá. Aqui já fomos. Tinha uma mais interessante. André, também, se você pode ficar à vontade, se você ver alguma pergunta que você já queira ir falando, não tem problema também. Peraí, eu mando peer. Vamos ver. Tá, queria que você falasse um pouco sobre as diferenças entre R e Python com relação à ciência de dados. Isso. É uma ótima pergunta, mas acho que eu respondi mais cedo, né? Já deu uma respondida, Caso quem fez a pergunta, vamos dar uma olhada, queira alguma coisa mais específica, pode mandar novamente, né? Boa. Foi o Vinícius.
Mas se tiver alguma caso o André não tenha respondido ainda, né? Eu acredito Isso. que eu achei uma aqui também bem legal para a gente colocar. Vamos ver aqui. Tá. Então, o Rafael pergunta se você acha importante ou essencial para um cientista de dados saber sobre os fundamentos da segurança da informação. Cara, essencial, eu acho que não. De essencial, eu acho que ter um conhecimento dos fundamentos de ciência da computação eu acho essencial, e dos fundamentos de estatística eu acho essencial. São essas duas coisas que eu acho que são essenciais. Agora, de segurança, eu acho que é útil mais para a sua evolução de carreira. Tipo, eu quero trabalhar com um tipo de modelo que os dados são criptografados, né? E isso é uma coisa um pouco mais avançada aqui e tal. Então ajuda, mas não é para base nem para sei lá, para o cientista pleno, não acho que é obrigatório isso daí, não. Sendo bem honesto. Ok. Vamos ver, o Rafael de novo pergunta, então, me perdoe se eu mal pronunciar, mas recomendaria o PyCharm como ferramenta? PyCharm mesmo, né? Pronunciou corretamente. Bom. Eu recomendo o PyCharm, Rafa, como... eu recomendo para construção de sistemas usando Python, sim. Eu, hoje em dia, uso VS Code, mas, assim, eu sou o único do meu time de, sei lá, 10 cientistas de dados, então acho que eu sou meio hipster. Então, a resposta honesta para isso seria sim, recomendaria sim. Acho que é uma boa ideia para desenvolvimento. Não recomendaria para quem está começando, por N motivos, mas para quem está produzindo ferramentas e tal, acho que vale sim. Vale a pena, isso aí. Ok, então o Leonardo perguntou se sem conhecimento de engenharia de software não é possível aprender machine learning? Não é isso que eu falei, Leonardo. Machine learning ele está mais perto da estatística, então você vai aprender com um bom conhecimento de estatística, você consegue entender e aprender machine learning. Você só não vai conseguir botar um produto que usa machine learning por trás no ar de uma maneira eficiente, né? Então, o que a gente fala com isso? A gente está falando muito com problema de escala. Você tem pegar o próprio caso que eu estou tendo ali, né? Eu tenho um modelo de machine learning que está interagindo com o usuário via chat. Se você não tem um conhecimento adequado de engenharia de software, você vai levar 1 hora para responder ele, por exemplo, né? Pensando no pior caso. E aí você está numa interação via chat, não é muito legal, né? A empresa levar 1 hora para responder o atendente para cada mensagem, né? É isso. Então. Isso aí. Boa. Okay. Tem algumas pessoas aqui que acabaram perguntando sobre a questão de faculdade, mestrado, doutorado, né? E eu acredito com a complementação da sua resposta, claro, mas os cursos profissionalizantes, assim como o nosso aqui da Mentorama, eles são basicamente necessários, assim, self-sufficient, mais ou menos, né? Suficientes para a pessoa já começar na área, né, de cientista de dados. Cara, hoje sim, real. E eu acho que ainda são coisas diferentes, tá? Tipo, por exemplo, por que eu faço mestrado? Eu faço mestrado porque eu gosto de pesquisa acadêmica. E aí eu uso como quase como um hobby, por isso que eu entrei no mestrado, porque eu acho que o mestrado e a universidade, na verdade, ela te ajuda a construir um skill set mais soft, que é o pensamento crítico, na verdade. É isso que ajuda você a lapidar você fazendo esses cursos de o ensino superior bom, né? Acho que é bom sempre deixar isso claro. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que não é só isso que vai te ensinar isso, e nem somente isso vai te ensinar isso, né? Que é o pensamento crítico, né? Você pode fazer uma faculdade, sei lá, nas coxas, mesmo sendo boa ou não, na verdade, e você não aprender pensamento crítico, na verdade. Então, eu acho legal por isso. Mas quando a gente fala de hard skills, né, que é sei lá, o que o Mentorama se propõe a ensinar, na verdade, eu honestamente, eu até questiono se a universidade ensina isso, né? Porque como ela ensina, sei lá, quando a gente fala num curso de graduação, ele te ensina a base, o fundamento, né? Muito aberto, né? Exatamente, né? O campo aberto é a medida como você vai evoluindo na graduação, que você vai se especializando e tal, né? E o mestrado é um pouco na mesma coisa, né? Você pega uma área e vai indo em cima disso, né? Então, sei lá, eu faço mestrado, eu estou estudando Deep Learning, né? Então, não estou estudando modelos de árvore, por exemplo, né? O que eu espero de um cientista de dados é esse conhecimento generalista num primeiro momento, né? E à medida que ele vai ficando mais sênior, que eu vá especializando. Sim, eu acredito que vale mais a tua apresentação como portfólio, né? Do que a tua graduação em si, né? Você tem o conhecimento, se você tem um curso de certificado profissional,
Eu acredito que já é isso que mais te importa, né? Eu confesso que hoje eu entrevisto gente, eu confesso que conta. Por exemplo, já aconteceu, sei lá, tem um engenheiro químico no time, sabe? Quer dizer, a gente fez uma offer para ele, né? Não sei se ele vai aceitar, mas então ele passou na entrevista, né? Mas ele é engenheiro químico, já trabalhei com bioinformatas, né? Então, pessoas ali da área de bioinformática, sei lá, engenheiros de controle e automação. Então, assim, não importa a faculdade, na verdade, eu acho que o que eu preciso saber é se você tem um requisito mínimo que a gente pede. E aí, como é que a gente valida esse conhecimento mínimo? O curso profissionalizante ele vai te dar um cheiro e aí a gente vai te passar a prova. E aí, com essa prova, a gente quer que você passe. Mas agora, se eu fiz, sei lá, USP, eu não ligo para isso. Sendo bem honesto, assim, sabe? É isso. Eu preciso saber se você sabe o que a gente quer dar o desafio. Isso aí. Então, lembrando também que aqui, se você tem alguma dúvida, pode apertar o botão ali, fala com nossos especialistas sobre o curso, que eu tenho certeza que o curso é bem completo. E lembrando vocês também que a Mentorama ajudou vocês no portfólio e na hora de achar um emprego. Então, você já sai do curso totalmente preparado. Não se preocupem em outros cursos, ou será que vai ser suficiente? Pode ter certeza que o curso profissionalizante vai te dar toda a base que você precisa, né? Então, clica ali, que ainda dá tempo para a gente passar as considerações finais aqui. E também, em geral, André, dicas assim para quem está realmente começando o curso, algum blog, além do seu contato, que você indica, algum livro? Cara, não, boa, eu tô pensando aqui, na verdade, quando a gente fala de... Olha, não, tem alguns blog de cabeça, acho que eu não consigo puxar nenhum, porque até mesmo o meu, eu acho que ele é um pouquinho mais avançado. Para quem está começando, tem o Python... Nossa, eu vou falar em inglês, desculpa, mas eu acho que é Python Hands-on Machine Learning. É um, que eu acho que ele dá Machine Learning. Uhum. Então eu acho que é um... cadê? Deixa eu ver ali. Cadê? É isso, boa, exatamente. Esse é um... Nossa, tô tentando lembrar, peraí. Eu lembro que... Eu acho que, inclusive, eu mandei para alguém da Mentorama uma lista. Deixa eu ver se eu consigo puxar rápido, pelo menos umas... porque às vezes o pessoal quer ir se interessando, enquanto vai fazendo curso, vai lendo um livro, vai dando uma olhada no blog. É bom, né, que você vai ocupando a cabeça justamente com o que você está estudando. Não, esse daí de hands-on ele é muito legal. Achei. Oba. Tá, beleza. Eu acho que eu posso mandar os links ali? Acho que posso, né? Pode, claro, problema nenhum. Boa, então, é melhor que o pessoal já vai clicando e vai abrindo. Eu tinha montado uma listinha que aí tem tanto livros, como é que fala? Tanto livros técnicos, quanto livros de negócio, né? Então, para quem quer pensar na construção ali, né, de produtos e tal, acho que tem isso, e termina com os técnicos em português, né? Para quem não tem o inglês tão apurado. Acho que tem as duas coisas aí. Tem uns livrinhos que são bons, acho que todos eles são um bom conhecimento aí para quem tá... Boa, exato. Então, o pessoal já copia aí e já cola numa fonte segura aí para vocês guardarem bem, né? Porque esse aqui, acho que não vai dar muito acesso depois. Melhor já copiar agora, já garante. Ok, então, estamos chegando mais um fim. Deixa eu falar um pouquinho aqui também das redes sociais. Já passo a palavra de novo para o André. Só para falar para vocês também que acompanhem a Mentorama aí com a gente, entrem lá no nosso Instagram, que a gente sempre posta as novidades de curso e também de webinar, no Facebook, no LinkedIn e na Mentorama Online no YouTube, que vocês podem ter acesso de novo a todo esse material. Caso vocês queiram rever o webinar, ver as dicas de novo, podem entrar lá no YouTube, que a gente sempre posta os webinars completos para vocês também, né? Então, quero agradecer todo mundo que participou aqui do chat, todo mundo que estava aqui com a gente e obrigada, o André, né? Foi incrível essa aula que você deu hoje. Opa, que isso, eu que agradeço, Ana. Agradeço a você também e ao Mentorama, mais uma vez, pelo convite. Espero que tenha agregado para o pessoal. Com certeza. Verdade. Se você quiser passar novamente nas redes sociais também, pode ficar à vontade. Acho que dá. Acho que eu não sei quanto tempo a gente tem, mas talvez até para responder algumas outras perguntas. O que você acha? Pode, se você achou alguma que você queira falar, não tem problema. Não, beleza, então tem Porque algumas ali você já acabou respondendo junto na aula, por isso que eu nem... não, tudo bem, deixa eu ver aqui, teve uma grande aqui que pelo menos eu olhei. Pode ir. Eu vou ler em voz alta aqui para ajudar, né? Sou engenheiro de controle e automação. Deixa eu ver se eu acho ela, que eu já coloco aqui, inclusive. Boa.
Se eu clicar em publicar, aparece? Que aí eu posso clicar. Acho que sim, tenta aí. Boa, exatamente. Aí. Tá, então, sou engenheiro de controle e automação, atualmente trabalho como professor para curso técnico de engenharia. Já possuo bastante conhecimento nas ferramentas de data science e estou finalizando um MBA e buscando vagas de emprego como cientista de dados júniores. Eu sei que preciso de um portfólio de projetos com utilização prática e de forma profissional. Como eu consigo iniciar a desenvolver esse passo? Eu vou colocar aqui um dos sites que eu referenciei, que é o Kaggle.com, que é basicamente uma plataforma de ciência de dados onde você pode competir e estudar por lá. Enfim, eu falo não para começar, não é para competir para ganhar, porque tem uma galera que se dedica nisso o tempo todo, mas acho que é legal para você começar a montar um portfóliozinho inicial. Sim, recomendo bastante, viu, Rodrigo? Bom, acho que é isso. Não, para quem tem outra formação. Opa, deixa eu publicar também. Para quem tem outra formação e quer migrar, é preciso. Não, você me responde. Você falou com isso, né? Verdade. Isso, exatamente. Por isso que eu acabei não publicando. Tinha umas 2, 3 perguntas mais em relação à faculdade, por isso que eu fiz no geral. Não, boa. Acho que é isso. Eu acho que o que um data analyst sênior barra especialista. O que um data analyst sênior barra especialista precisa para transicionar para data science? Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é porque não é uma evolução, porque essas carreiras elas são paralelas, então você pode evoluir como cientista de dados sênior ou são cientistas de dados, acho que elas são equivalentes, né? O que muda é o escopo da função de atuação. Mas se você quer, sei lá, mudar de carreira, então é isso que é a resposta que eu posso te dar, é ter uma noção de conhecimento de ciência da computação. Eu acho que seria essa dica que eu te daria. Né? Então, se você é sênior, eu estou assumindo que você tem um bom conhecimento de análise estatística, você precisa da outra base, que é daquela área cinzenta. Né? Então, ter um bom conhecimento, saber programar Python bem e ter uma noção, às vezes, de engenharia de software pode te ajudar, sim, nessa transição. É isso, Danilo. Isso aí. Beleza. Acredito que por isso que eu digo, algumas eu não postei porque a base era a mesma pergunta. Boa, não, tranquilo. Mas eu acredito que era isso aí. Bom, acho que é isso. Boa. Beleza. Então, vou te dar um tempinho para eu compartilhar isso nas redes sociais, então, de novo. Boa. Com vontade. Então, é o que eu estava comentando, né? Eu tenho esse blogzinho, né? ime.br/tio André.barbosa, e aí eu publico algumas coisas técnicas lá para quem quiser ver. Apesar de estar em inglês, eu fiz uns testes que a ferramenta de tradução funciona muito bem. O plugin, né, do Google Translator para tradução funciona muito bem, então recomendo. E aí, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Só me avisa que vocês vieram daqui, e se vocês vieram daqui, aí tem alguma outra dúvida e tal, por favor, só mandar. Eu sempre me esforço para responder. Talvez eu demore, mas eu me esforço para responder. Mas vai. Exatamente, mas eu respondo. Isso aí. Então, muito obrigada, André, pela aula. Obrigado, pessoal, que participou. E nos vemos, talvez, no próximo webinar, né, André? Quem sabe no terceiro. Exato, não, espero ansiosamente, Helena. Obrigado mesmo. Sim. Então, muito obrigada a você e obrigada, pessoal, também. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite.